Deixa eu começar dizendo o seguinte: o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é perfeito. E a Bíblia nos ensina em 1 João capítulo 4, versículo 18, que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, a compreensão que nós temos do amor de Deus por nós elimina todo o medo de sofrermos alguma condenação, algum castigo. A Bíblia nos ensina em Romanos 8:1 que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a manifestação do mais perfeito amor, do amor de Deus. Cristo Jesus é o Filho de Deus que veio em carne, viveu entre nós, morreu na cruz, assumindo o meu e o seu pecado, ressuscitou, está vivo hoje. Mas essa demonstração de alguém que não precisava morrer, ter morrido por nós, é considerado a maior obra de amor que já existiu. Não existe maior amor maior atitude de amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A Bíblia nos ensina isso. E Jesus vem então e entrega a vida dele, acabando com todo tipo de castigo que nós poderíamos sofrer por antes sermos servos do pecado. O pecado leva à morte. Todas as vezes vamos colocar assim, você age de uma forma errada, toda vez que você age em pecado, você vê aquelas coisas morrendo. Antes, nós não tínhamos opção, éramos servos do pecado. Escute a mensagem da semana passada, vai fazer bem para você. Mas antes nós não tínhamos opção. E nós então, tudo o que fazíamos era pecado. E o pecado leva à morte. Nós só tínhamos um caminho, a morte. E é por isso que existe o medo. Porque nós sempre achamos que aquilo que fomos começar a fazer vai terminar errado. Nós vamos sofrer algum tipo de castigo. Quantas pessoas não têm medo de iniciar um negócio? Quantas pessoas não têm medo de se declarar para a pessoa amada? Quantas pessoas não têm medo porque... E se não for correspondido? E se eu não conseguir produzir, fazer dinheiro e perder o meu investimento? E se? Nós sempre temos como suposição que vai acontecer um castigo, algo vai nos prejudicar, e é por isso que nós temos medo. Mas a Bíblia diz que o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor expulsa o medo. E o amor de Deus é perfeito. Você sabe por que o perfeito amor expulsa o medo? Em 1 Coríntios 13:8, a Bíblia nos ensina o seguinte: o amor nunca perece. Eu quero ler essa parte. Não, vamos ler tudo. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Ou seja, hoje eles dizem para você é com máscara, é com álcool gel. Amanhã eles dizem que você tem que ficar trancado em casa. No outro dia eles dizem que você tem que sair de casa. No outro dia eles dizem que você não precisa mais de máscara. No outro dia eles voltam atrás e falam que você tem que voltar para casa. O conhecimento não tem valor nenhum, esse tipo de conhecimento. Essas coisas passam, mas a Bíblia nos ensina que o amor não perece. O amor nunca falha. O amor não falha, o amor não perde, o amor não morre, o amor não acaba. O amor não acaba. Ou seja, nós podemos colocar nossa confiança no amor, porque ele nunca falha. Se você colocar a sua confiança em qualquer outra coisa, aquilo muda e você vai sofrer uma decepção. Mas você pode ter certeza de que o amor não perece. O amor não falha. Quando você coloca a sua confiança em um time de futebol, por exemplo, quantos aqui já se decepcionaram com o seu time de futebol? Quem não levantou a mão, mentiroso. E eu acabei de me decepcionar com você. Né? Enfim, você coloca a sua confiança naquilo, você pode sofrer.
Imagine comigo as casas de aposta quando entrou no ringue da batalha Davi e Golias. Em quem você apostaria? Golias. Todos aqui eu tenho certeza que colocariam seu dinheiro em Golias. Mas de repente eles confiaram em Golias, eles tinham certeza que venceriam por causa de Golias, mas de repente o jogo virou, Davi taca uma pedra, o cara cai no chão, ele vai lá, corta a cabeça. Pronto, 1.000.000 para 1. Quem apostou em Davi ficou milionário naquele dia. Você consegue imaginar isso? Ou seja, nem sempre aquilo que confiamos, por mais que pareça firme, por mais que pareça estruturado, por mais que pareça certeza, por mais que pareça verdade, não é. A verdade é que o amor nunca perece. Nós podemos colocar a nossa confiança no amor, porque ele nunca perde, porque ele nunca falha, porque ele nunca acaba. Queridos, anote isso aí, o amor é a força mais poderosa entre tudo o que existe. O amor é a força mais poderosa entre tudo que existe. E 1 João 4,16 nos ensina o seguinte: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Como conhecemos o amor que Deus tem por nós? Porque Deus enviou Jesus para morrer na cruz, ressuscitar, assumir o meu e o seu pecado e nos dar vida. Assim conhecemos o amor, através de Jesus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Amor é algo tão poderoso que Deus é descrito, é chamado de amor. Todo aquele que crê permanece no amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A Bíblia nos ensina que Deus é amor e podemos ter 100% de confiança em Deus. Podemos ter 100% de confiança no amor, pois ele não perece, não perde, não acaba, não falha. Todas as vezes que você acionar o poder do amor, todas as vezes que você acionar Deus, pode ter certeza que aonde Deus se manifesta, Ele vence, Ele ganha, Ele não falha. Pode ter certeza disso. Todas as vezes, todos os lugares onde for Deus se manifestando, vai haver vitória. Todas as vezes onde for Deus, o amor se manifestando, não vai perecer. Pode ter certeza disso. E colocando esse pensamento, essa introdução sobre o amor nunca perde, o amor nunca falha. O amor, Deus, ele é digno de 100% de confiança. Eu quero começar um pensamento, uma mensagem hoje, e se Deus permitir, eu vou terminar ela na semana que vem. É algo muito precioso, tenho no meu coração como uma verdade, uma coluna que guia a minha vida, que guia a minha compreensão bíblica. Então eu quero começar hoje, eu quero ver se termino semana que vem. Se eu não conseguir terminar semana que vem, eu termino na outra. Mas é algo muito importante, é algo que, pela graça de Deus, eu espero que eu consiga explicar para vocês. Em uma das nossas canções, em um dos nossos louvores aqui na igreja, nós cantamos a seguinte frase: da sepultura livre me fez. Quando já cantaram essa frase num dos louvores aqui? Da sepultura livre me fez. E conversando com algumas pessoas, eu perguntei o que significa essa frase para você. E a resposta deles não estava errada, mas é meia resposta. Eu quero ensinar vocês, pela graça de Deus, a começar a pensar na resposta completa. Porque eu acredito que a resposta deles é a resposta da maioria das pessoas. Da sepultura livre me fez. Na sua mente vem a compreensão, né? Se não é você, não precisa se manifestar. Se for você, também não precisa se manifestar. Mas vem a compreensão de que, ok, Jesus morreu a minha morte. Por isso eu não preciso mais morrer. Ele me fez livre de ir à sepultura. Por ele ter ido para a cruz, eu não preciso ir para a cruz. Por ele ter ido para a sepultura, eu não preciso ir para a sepultura.
Ele me fez livre da sepultura. Um grande número de pessoas pensa assim. Está errado? Não. É verdade? É. Isso nós chamamos, teologicamente falando, do princípio da substituição. Ele assumiu o meu lugar e pagou a minha conta, pagou a minha dívida. Isso me livra das necessidades? Sim. Mas isso me leva a viver a vida que Deus sonhou para mim? Não. Silêncio. A ideia, muitos entendem isso como uma forma de substituição, ou seja, Jesus tomou o nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Isso é verdade? É. E garante o livramento da necessidade, mas não a mudança, não garante a mudança das nossas vidas. Nós nos apaixonamos por Jesus, por Ele nos livrar. Mas para vivermos a vida que Ele sonhou para nós, precisamos nos ver inclusos, nos identificarmos com a obra de Jesus Cristo. Nós precisamos acionar o que chamamos do princípio da inclusão. Existe uma diferença entre os dois. O princípio da substituição, ele é o princípio que explica Jesus ter nos comprado do pecado. É o princípio que nos explica que, ok, eu era escravo do pecado, Ele me comprou, agora eu me torno escravo de Jesus. Porque Ele pagou uma dívida que eu não podia pagar, eu me torno escravo dEle. Eu me torno servo dEle. A substituição, ela revela o pensamento de que eu fui livre das coisas que me machucavam ou poderiam me machucar. Agora, o pensamento da inclusão, ele me coloca dentro, eu faço parte da obra de Cristo. Eu me vejo dentro da obra de Cristo. Como assim? Deixa eu ver se eu consigo explicar. A Luísa está devendo dinheiro para alguém. Eu chego e pago a conta da Luísa. Se você só entende a obra da cruz como substituição, você vai pensar agora que, a Luísa vai pensar agora que ela está devendo a mim. E muitas pessoas entendem que Jesus pagou a minha conta e agora eu sou devedor dele. Eu me vejo devendo, porque ele me substituiu, ele pagou a minha conta, mas eu não me vi incluso no pagamento da conta. Eu ainda acho que também preciso pagar. Só mudei para quem eu estava devendo. Agora, se a Luísa entende que ela é casada comigo, que ela é um comigo, e no momento em que eu pago a conta, ela fica livre e não precisa me pagar por ser um comigo, ela se viu inclusa no pagamento. A diferença é, se Satanás vier cobrar você de algo, você fala assim, não sou devedor de você, eu sou devedor de Jesus. Eu vou trabalhar para Jesus, eu vou fazer para Jesus, eu vou comprar de Jesus, eu vou conquistar Jesus agora que eu sou devedor. Já se eu me vejo incluso na obra de Jesus, quando Satanás vem me cobrar, eu falo, não, eu já te paguei. Entendem a diferença entre os pensamentos? Por isso eu quero falar sobre imersos em amor. E vocês vão entender o título só no final da mensagem, tá? Não sei se semana que vem ou na outra, mas aí vocês vão entender porque imersos em amor. E eu quero ler João 6, 47 a 56 e começar a explicar uma ideia aqui. Asseguro vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. O maná não deu vida a eles. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Que loucura é essa? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu nele. O que significa essa descrição de Jesus a respeito de comer a carne e beber o sangue dele? Nós percebemos que ele fala que nós devemos comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem. Ou seja, é a nossa identificação com a humanidade de Jesus. É me ver incluso no homem Jesus. Comer a carne e beber o sangue é ter a consciência de que eu estou nele, para que ele possa estar também em mim. Nós precisamos ter a consciência de que somos inclusos. Nós precisamos nos capacitar, nós precisamos ter essa consciência de nos considerar inclusos naquilo que Ele é, naquilo que Ele tem e naquilo que Ele fez. E aqueles que comem da carne e bebem do sangue, esses são aqueles que se consideram inclusos. Foram incluídos naquilo que Jesus é, naquilo que Ele tem, naquilo que Ele fez. Os homens não entendiam isso. Ele diz, eles comeram maná e mesmo assim morreram, porque aquele pão não podia pagar os seus pecados. Não podia te libertar da morte. Mas eu sou o pão vivo, e se você comer desse pão, você vai encontrar vida. Mas não uma vida qualquer, vida eterna. Vida eterna. Ou seja, se eu creio em Cristo Jesus, posso me tornar consciente de que participo daquilo que Ele decidiu compartilhar comigo. E Ele nos ensina que o que Ele compartilhou chama-se vida eterna. O desejo de Deus para mim e para você é vida. O desejo de Deus para mim e para você é vida. Não uma vida qualquer, uma vida abundante, uma vida eterna. Deus não quer o seu choro, Deus não quer a sua lágrima, Deus não quer ver você doente, Deus não quer ver você sofrendo, Deus não quer ver você devendo, Deus não quer ver você perecendo. Não, não, não. 1000 vezes não, Ele não quer. O que Deus quer ver é você vivendo, usufruindo da vida eterna. O sonho de Deus, o plano de Deus a seu respeito, a meu respeito, é que nós possamos ter vida eterna. E por que Ele traz tanta ênfase? Porque a Bíblia traz tanta ênfase? Porque Jesus traz tanta ênfase na vida eterna? Porque a vida perdeu para a morte. Porque a vida perdeu para a morte. E Jesus traz agora então o conceito de vida eterna. Nós precisamos entender o seguinte: na história da Bíblia, Deus cria um bonequinho de argila, sopra nele, sopra sobre ele, e agora aquele ser se torna uma alma vivente. A alma vivente perdeu para a morte. A morte mata a alma vivente brincando. Brincando. A alma vivente perdeu para a morte. Mas agora veio Jesus, e Jesus trouxe uma nova vida, a vida eterna, a vida do Espírito vivificante. E essa vida jamais vai perder para a morte.
Por isso é chamada eterna, porque a morte não tem como pôr um fim nela. Nós precisamos entender, a morte venceu a vida, a alma vivente morreu, mas a ressurreição venceu a morte, e o Espírito vivificante tem vida eterna. Em Mateus capítulo 16, 25, a Bíblia nos ensina o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Olha o que Jesus está nos ensinando. Você tem um tipo de vida, de alma vivente. E se você quiser sustentar essa sua vida, você vai lutar contra um inimigo muito mais poderoso do que você. E você vai perder. Porque a vida vai perder para a morte. Vocês estão me acompanhando? Está entendendo? Agora, se você perder a sua vida, ou seja, entregue logo isso aqui, morra. Por minha causa, Jesus. E aí você vai encontrar vida eterna. Aquele que quiser ganhar a sua vida, aquele que quiser conquistar a sua vida, aquele que lutar pelas suas próprias forças, aquele que quiser manter o seu padrão, aquele que quiser viver do seu jeito, aquele que confiar única e exclusivamente em si mesmo, esse, enquanto lutar, pode ter certeza de que vai perder. Vai perder. Se você confia em você mesmo para o seu casamento dar certo, seu casamento vai morrer. Se você confia em você mesmo para a sua empresa, para os seus estudos, para, enfim, o que for que você faz, o seu trabalho dar certo, pode ter certeza que aquilo vai morrer. Não existe força na alma vivente suficiente para vencer a morte. Não existe. Se você quiser lutar pela sua vida, você vai lutar com um inimigo que você não é capaz de vencer, a morte. Mas, se você abrir mão da sua vida e se ver morto juntamente com Cristo, você vai encontrar um poder muito maior que a morte, o poder da ressurreição. É por isso que o Evangelho, ele começa com um chamado para que você se veja incluso, para que você se veja morto juntamente com Cristo. O Evangelho, ele começa com a mensagem de que venha e perceba que quando Jesus morreu na cruz, você estava morrendo também na cruz. Quando Jesus estava pagando, você também estava pagando. Graça é muito mais poderoso do que alguém te substituir. Mas é alguém fazer e deixar você chamar aquilo de seu. É muito maior. A obra de Jesus é muito maior do que muitos de nós imaginamos que é. Ele não nos apenas substituiu. De fato, existe o princípio da substituição para o pagamento. De fato existe. Mas o princípio de vivermos a vida eterna, a vida abundante, encontra-se na inclusão. Eu preciso me ver morto em Cristo Jesus, eu preciso participar do seu sofrimento, eu preciso ter a consciência de que quando Ele pagou, quando Ele morreu, quando Ele estava na cruz, eu também estava. E no momento em que eu abro mão de lutar pela minha vida, eu paro de perder para a morte, e eu começo a encontrar um poder que eu não sabia que podia se manifestar na minha vida, o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Olha que bonito isso aqui, 2 Coríntios 5:19 nos ensina. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Eu quero que você imagine essa cena, a cruz. Um homem chamado Jesus pendurado. Ele que era 100% homem, representado pelo Filho do homem. 100% Deus, representado pelo Filho de Deus. Ou seja, natural e divino, espiritual e carnal. Tudo no mesmo lugar, tudo na mesma pessoa, pendurado na cruz.
assumindo a minha culpa, a sua culpa, assumindo tudo aquilo que podia nos condenar, colocado nele, sobre Jesus, ali na cruz. E a Bíblia diz que no momento em que ele estava ali pendurado, no momento em que ele estava ali de braços abertos, ele se tornou um lugar, ele se tornou uma posição, ele se tornou, sei lá como a gente pode descrever, mas um lugar, a melhor forma acho que é um lugar. E era um lugar de encontro. Deus estava ali, reconciliando com ele o mundo. Da mesma forma que ontem você marcou um encontro num lugar para comemorar o Dia dos Namorados, você marcou um lugar e lá teve um encontro. A cruz, Jesus na cruz, se tornou um lugar de encontro. E a Bíblia, esse versículo está nos dizendo que Deus estava ali e a humanidade estava ali. Foi um momento onde Deus olhou para a humanidade e disse: eu te perdoo. Eu não levo em conta os seus pecados. O pecado afasta você de mim, não eu de você. Eu te perdoo. Naquele momento, naquela cruz, o que estava acontecendo era que eu e você estávamos lá na cruz também. Se você trabalhar apenas a ideia, o princípio da substituição, você vê Jesus pendurado e você aqui assistindo. Mas se você vê a ideia da inclusão, você vê Jesus pendurado e você pendurado com Ele. Você estava morrendo naquele dia também. Jesus chamou você para morrer com Ele naquela cruz. E nós estávamos morrendo com Ele. E no momento em que nós estávamos nele, Deus vem naquele lugar, olha para mim e para você e diz: eu te perdoo. Não importa o que você tenha feito, não importa quem você seja, não importa o que você imagina que faria, não importa o quão desqualificado você acha que é, eu amo você, eu perdoo você, eu estou aqui olhando face a face. Foi a oportunidade que nós tivemos de olhar face a face de Deus e escutar as melhores frases, a melhor palavra que podia existir é: eu não levo em conta os seus pecados. No dia a dia, eu não estou nem aí para o seu erro. Eu me importo é com você. É isso que esse versículo está nos ensinando. Mas o que precisamos entender é que nós estávamos também naquela cruz. E não que ele foi para a cruz e por isso eu nunca vou. Ele não está falando de: ei, eu fui para a cruz e agora você nunca vai. Ele está falando que nós podemos dizer assim: eu não vou mais, porque eu já fui. Nós precisamos entender que nós não vamos mais para a cruz, porque nós já fomos. Nós estávamos em Cristo Jesus. Nós morremos naquele dia. Porque nós precisamos entregar a vida do velho homem. Nós precisamos entregar a vida do velho homem, da natureza adâmica. Nós precisamos entregar, incluída na obra de Jesus Cristo, na morte de Jesus. Para que semana que vem eu possa pregar sobre a ressurreição. Para que semana que vem eu possa voltar aqui e falar um pouco mais sobre vocês, sobre o poder da ressurreição. Ao nos incluirmos na morte de Cristo, deixamos a vida do homem caído para trás. É aqui que somos livres do pecado, livres do egoísmo, livres da ideia de sermos suficientes em nós mesmos. Ao irmos para a cruz, ao nos identificarmos, ao nos vermos nele, ao nos vermos morrendo com Cristo Jesus, é aqui que somos livres. Livres de tudo aquilo que nos aprisionava, livres de tudo aquilo que queria nos condenar, livres de tudo aquilo que queria nos matar, livres de pensarmos que nós mesmos somos suficientes. É quando nós nos vemos na cruz com Cristo Jesus, que os nossos desejos ficam pequenos, os nossos sonhos quase insignificantes. Aquilo que nós achávamos que queríamos para nós mesmos, nós percebemos que não tinha valor.
É quando nós olhamos para Jesus na cruz e nos vemos naquela cruz, é que somos livres de nós mesmos. É que somos livres de nós mesmos. O Evangelho é um chamado para perdermos a nossa vida em Cristo. O Evangelho é um chamado para perdermos a nossa vida em Cristo. E semana que vem eu quero falar sobre encontrarmos a vida eterna na ressurreição.